a altura de cada ponto. A partir disso, nós conseguimos traçar as curvas de nível para representar esse relevo aí. Então vamos ver agora como disso aqui a gente vai chegar nisso. Então, só para reforçar os dois tipos de malha que existem, a malha regular, também chamada de malha quadrada, que vocês fizeram lá na prática. Então os pontos vão ficar distribuídos, né, com espaçamento igual entre eles, né, formaria uma superfície com esse padrão aqui. E na mesma área, no mesmo terreno, a gente poderia ter feito a malha irregular, também chamada de malha triangular. Por quê? Porque quando a gente tem pontos distribuídos de forma irregular, não dá para fechar quadrado entre eles, mas a gente consegue fechar triângulos. Então sempre os pontos mais próximos vão se interligar, formando triângulos aqui, ó. Então, por essa razão que a malha irregular também é chamada de malha triangular. Beleza? Qual vocês vão utilizar e em qual situação? Isso aqui é importante. Quando vocês possuem um nível, tá? O nível ele é um equipamento que tem uma única finalidade: determinar desnível, diferença de altura. Então a posição planimétrica de cada ponto aqui, a gente não consegue determinar com nível. Aí a gente precisa de uma malha regular, porque a gente sabe qual é o espaçamento, porque a gente definiu. Quando vocês vão usar uma estação total, por exemplo, a gente vai fazer essa prática também, vocês não precisam se preocupar tanto com o espaçamento. Vocês vão posicionando pontos que com a estação total a gente mede também os ângulos horizontal, ângulo zenital e distância, e a gente consegue determinar a posição de cada ponto. A gente fez isso semestre passado lá no último trabalho, lembra? A gente fez o levantamento do terreno lá pelo Teodorito, só que vocês mediram a distância a trem. A diferença com a estação total é que a distância vai ser medida de forma eletrônica, mas o princípio é o mesmo. Cada ponto aqui a gente vai calcular suas coordenadas x, y e também a z, que é a cota. E aí a gente consegue depois traçar essa malha triangular e a partir daí calcular volumes, se for necessário, e traçar as curvas de nível. Então, a partir desse tipo de levantamento, a gente consegue calcular volumes para a movimentação de terra e também representar o relevo. Na área de vocês, a questão de volumes não é tão importante assim. É mais para obra, né? Quando a gente vai fazer uma movimentação. A não ser que tenha uma obra grande na propriedade que tenha necessidade ali, né? Se for um terreno muito acidentado, fazer uma terraplenagem para construir alguma coisa. Beleza? Então, aqui coloquei algumas informações. Para o traçado das curvas de nível é necessário conhecer, além da cota, a altitude e as coordenadas planas dos pontos que representam o relevo. Então, como eu tinha falado aqui, coordenadas planas, vai ter um sistema de coordenadas aqui, x, y, cada ponto vai ter sua coordenada. E na malha regular? Na malha regular a gente pode atribuir, como ela é quadrada, se não tiver necessidade de referenciar isso a um sistema externo, vocês podem pegar e orientar o próprio lado da malha com os eixos. Por exemplo, os próprios lados podem ser os eixos. Aí você já tem a coordenada de cada ponto. Vocês podem fazer isso, x, y, por exemplo. Aí você já tem a coordenada de cada ponto. A origem pode ficar aqui ou pode ter um afastamento, não tem problema algum.
Orientando dessa forma, você já tem a coordenada x e y em cada ponto da malha. Beleza? A quantidade de pontos cotados e a sua distribuição influenciam diretamente na representação do relevo. Já vou mostrar uma sequência de imagens ali para tentar representar isso. A escolha correta na posição dos pontos cotados é extremamente importante para que a representação do relevo seja a mais fiel possível. Imaginem uma situação aqui, ó. Vou traçar um perfil do relevo aqui, ó. Eu tenho um perfil do relevo, ele faz isso aqui. Aí vocês querem representar esse relevo. Vocês vêm aqui, medem um ponto aqui, medem um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, aí pula para cá, aqui e aqui. A hora de traçar esse perfil, ele vai vir aqui, 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 ele vai passar reto. Então vocês vão perder um espaço aqui, ó, que não vai aparecer. Então como resolver isso? Você tem que botar um ponto aqui e um aqui, por exemplo, para que fique o mais fiel possível. Então essa é a ideia aqui, ó, daquele parágrafo. Quanto melhor distribuídos estiverem os pontos, mais fiel vai ser a representação. Então, quanto mais pontos, mais preciso. Quanto mais pontos, melhor. Só mais que trabalho também. implica que tem mais trabalho e um custo maior, né? Então tem que chegar ali no equilíbrio. A quantidade, vocês vão sempre fazer a quantidade mínima necessária, nesse caso, que atenda à expectativa, certo? Porque tem situações, ó, por exemplo, ó, aqui, ó, vamos supor que esse ponto fosse mais afastado aqui, mas se for um único plano, eles podem ficar mais longe do outro, certo? Isso aqui, né, pode ser aplicado para os dois tipos de malha. Então, nesse modelo de malha aqui, o espaçamento entre os pontos, né, vai influenciar na qualidade ali da representação. Nós fizemos com 5. Eu tinha falado para vocês que o normal no campo é 20, né? 20 em 20. Porque a gente trabalha com áreas maiores. A gente fez em formato reduzido ali, por isso a gente colocou 5 em 5. Dependendo da precisão exigida, pode ser 10 em 10, beleza? Então, para malha regular, a gente vai escolher, né, esse afastamento entre os pontos. Agora, para malha triangular, malha irregular, vocês vão pegando o ponto onde é necessário. Por exemplo, mesmo que eu coloquei bem próximo da... Aqui é mais ou menos plano, coloquei um aqui e um aqui. Aqui é onde vai mudar a inclinação do terreno. Daí um aqui, aqui mais próximo, aqui, ó. Imagine se tivesse colocado um aqui e um aqui, e não esse na quina, a representação ia cortar reto aqui, ó, por baixo. Então toda vez que tiver uma quina, ou falando em termo mais técnico, uma representação de um talude, a gente tem que pegar um ponto, certo? O espaçamento não precisa ser constante na malha irregular. Vocês pegam, onde é mais plano, os pontos podem ser mais afastados entre si, onde é mais acidentado, você tem que aproximar mais os pontos entre si. Beleza? Isso vai dar toda a diferença. Depois a gente vai usar, na mesma área que vocês fizeram a malha regular, a gente vai fazer a irregular. E daí tem alguns pontos ali que vocês vão pegar em posições que estão fora da malha, que vai melhorar a qualidade da representação. Certo? Então, vamos alguns exemplos agora. Vamos pegar uma situação aqui, ó, onde nós temos um terreno retangular e aquelas posições das balizas
estão representando as posições onde os pontos foram medidos. Então foram medidos os 4 cantos do terreno e outros pontos espalhados ali no meio do terreno. E do lado direito, a representação por curvas de nível baseado nos pontos medidos. Tá? O que nós temos de diferença entre essas duas figuras? Vamos separar de cima e a de baixo. Aqui já tem, né, um balãozinho aqui informando que a de cima é mais completa, mais detalhado, mais fiel à realidade. Nós temos mais pontos espalhados aqui, ó. Estão vendo? Alguns a mais ali, né? Tem acho que um aqui, ó, e outro aqui, 2 só. Mas já dá uma diferença na representação. Exatamente aqui e aqui. Onde aqui tem esses 2 pontos e aqui não. Então ficou um pouquinho diferente essa parte aqui, ó. Aqui também, ó. Tá? Tem um ponto a mais aqui também, ó. Já tem diferença aqui. Agora vamos pensar numa redução. Imagine que a gente medisse só os 4 cantos. A única superfície que nós conseguiríamos representar aqui entre os 4 cantos seria esse plano inclinado aqui, ó. As curvas de nível ficariam com essa característica aqui, ó. Se aqui está mais baixo, está subindo para lá, as curvas de nível estão representando aqui, ó, que está subindo nessa direção. Agora você coloca só um ponto no meio, ó. No meio tem um ponto mais alto, mas se esse ponto não for medido, não vai aparecer. Coloca um ponto lá, bem onde é a parte mais alta do terreno, ó. Olha a diferença que já vai dar na representação. Então, na verdade, começa daqui para lá, né? Só com os 4 cantos, um ponto no meio, mais 2 pontos ali próximos à área central do terreno, ó, já mudou, ó. E o mais completo, na verdade, é aquele primeiro aqui, ó. Então veja a diferença que dá entre pegar aquela quantidade de pontos aqui, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos para 5 pontos ou para 4 pontos. Olha a diferença que dá. Beleza? Então, quem vai definir quantos pontos devem ser medidos e a localização dos pontos são vocês que estão lá medindo. Vocês vão ter que usar aqui do bom senso, observar o relevo e escolher que pontos estão medindo. Opa, desculpem. E escolher onde vocês vão posicionar o ponto a ser medido. De uma forma a evitar o que eu tinha mostrado aqui, beleza? Muito bem. Aí, a partir desses princípios aqui, vocês vão lá efetuar a medição e vão determinar pontos com coordenadas planas e cota. Beleza? Daí o que vocês vão fazer com isso? Aí a gente vai ter que fazer uma interpolação para gerar as curvas de nível. Então aqui eu vou dar um exemplo. Considerando só o intervalo entre 3 pontos. Formando um triângulo significa que é uma malha irregular, similar a essa aqui. Certo? Então, veja, os 3 pontos possuem a sua cota conhecida: 45, 47,2, 47. Esses números correspondem à cota, à altura dos pontos. Aí a curva de nível de 46 vai passar no meio aqui em algum lugar. Então, onde ela vai passar exatamente, existem formas diferentes de realizar essa interpolação. Eu vou mostrar mais simples aqui para vocês. A gente vai fazer uma interpolação linear. Beleza? Onde
a gente vai considerar sempre a distância e o desnível entre dois pontos, de 2 e 2 pontos. Então aqui, ó, se a gente está considerando passar uma curva de nível a cada 1 metro, ou seja, a distância vertical das curvas é 1 metro, a gente teria uma curva de nível na cota 45, uma na cota 46 e outra na cota 47. Beleza? A cota 45 só tem um pouco, vai passar uma curva bem aqui em cima, mas ela vai passar fora do triângulo. Então a gente deixa de lado, porque essa aqui vai ser usada como o próximo triângulo aqui. Então vocês têm que fazer para cada triângulo aqui, ó, marcar todas as posições onde vai passar a curva de nível. Ou com a malha regular da mesma forma. A curva de 46, se aqui é 45, aqui é 47,2, 46 vai estar nesse meio aqui. E a curva de 47 vai passar em cima desse ponto, que a cota é 47,0. Lá é 47,2, então ela vai passar por fora aqui, ó. A de 45 vai passar aqui e 47 lá. Então dentro desse triângulo nós vamos nos preocupar somente com a curva de cota 46. Ok? Então, como saber onde vai estar passando? A gente vai pegar simplesmente o alinhamento entre esses dois pontos. Se aqui é 45, aqui é 47,2, a distância entre eles é tanto, onde vai estar 46? É uma interpolação simples com uma regra de 3 resolve. Então, vou mostrar um exemplo para vocês. O mesmo vale aqui, ó. Se aqui é 45, aqui ficou mais fácil. Se aqui é 45, aqui é 47, 46 vai estar bem no meio, concorda? Se a gente está considerando, né, comportamento linear entre dois pontos, 46 vai estar bem no meio. Agora aqui é 45, aqui é 47,2, então 46, aqui está errado, na verdade, essa figura eu peguei de uma fonte lá. O ponto tem que estar mais perto do 45 do que do 47,2, mas enfim. É só um exemplo. Agora que eu notei que na figura não está bem correto isso aí. Ok? Bom, a ideia é essa. Tá? Agora eu vou mostrar como vocês vão fazer isso aí. Então nós temos alguns métodos, né? Primeiro eu listei aqui os principais. Então nós vamos separar aqui em métodos manuais e métodos computacionais. Métodos manuais. Nós temos os métodos gráficos e métodos numéricos. Beleza? Os gráficos são os mais simples de se fazer. Eu nem vou trabalhar com vocês aqui, tá? Nós temos o diagrama de paralelas. Seria o que? A gente pega uma folha de papel vegetal, aquela que é bem transparente, sabe? Ou papel manteiga, papel de seda, né? Tem os nomes ali. E vocês vão traçar linhas paralelas. E daí a gente vai posicionar aquilo em cima dos pontos aqui, fazendo com que cada linha corresponda a uma cota. Daí a gente consegue só posicionando de uma forma ali, nem vou mostrar para vocês, determinar onde está passando aquela curva de nível. Outra forma é a divisão em segmentos. Beleza? Essa eu vou mostrar para vocês aqui como que se faz. E aí vem os métodos numéricos. Então nós temos a interpolação linear utilizando a regra de 3. É essa que eu vou trabalhar com vocês. E métodos que também são numéricos, mas mais complexos, não vale a pena fazer na mão. Aí trabalha direto no computador. Então nós temos alguns exemplos. Interpolação bilinear, Krigage, são os dois utilizados, entre outros. São métodos de interpolação que a gente aplica em algoritmos computacionais. Beleza? Muito bem, vamos dar uma olhada então nessa divisão em segmentos aqui para vocês verem como seria. Então imaginem que nós temos aqui dois pontos, A e B. O A tem a cota 53,4, o B tem a cota 56,8. Considerando curvas de nível com equidistância de 1 metro, se aqui é 53,4, vai ter
até chegar em B vai passar a curva de 54, 55, 56. Ela chega em 56,8. Em que altura exatamente vai estar passando cada curva nesse alinhamento? Então a primeira coisa que vai fazer é uma linha ligando os dois pontos. Depois a gente vai puxar uma linha aqui, pode ser um ângulo qualquer aqui, ó. Pode ser 90 graus aqui, eu coloquei para cima aqui, tá? E aqui a gente vai marcar na escala da régua onde estariam as cotas. Então vamos supor que ele está com a régua, considerando que cada 1 centímetro é 1 metro. Então aqui a gente marcaria, por exemplo, se aqui é 53,4, nós colocaríamos, por exemplo, vamos para usar o mesmo 3,4 centímetros aqui, ó. Daí aqui vai ter 4 centímetros, 5, 6 e 7 centímetros. Ou 7 não, 6,8. Não chegou no 7 não. Entendeu? A gente faria assim. Traçaria essa linha, colocaria a régua aqui. Sobre o ponto A, vamos colocar alguma coisa que remeta ao 3,4. Então, por exemplo, 3,4 centímetros. Mais fácil, né? Pode ser o 13,4 também. O 3,4. Aí aqui a gente marca o 4, o 5, o 6 e o 6,9 centímetros. Aí já ficou proporcional aos desníveis. Beleza? Aí a gente vai ligar o último ponto com o B. Aqui eu coloquei o espaçamento. De 53,4 até 54 tem 0,6 centímetros. Depois mais 1 centímetro até chegar no 55, 56 e mais 0,8 até chegar no 56,8 lá. Aí a gente vai ligar aquele último ponto marcado lá no B e traçar linhas paralelas aqui àquela. Aí eu preciso ter um pouco de geometria, não é? Aquela geometria que a gente aprende na escola, com régua, espada, paralelo e tal. Traça paralelas aqui. Onde essas paralelas encontrarem o alinhamento AB, vai ser exatamente onde vai estar passando a cota aqui. 54, 55, 56. Beleza? Então, esse é um dos métodos gráficos usados antigamente. Eu só passo por eles aqui para vocês entenderem o princípio da coisa. Então, antes da informatização da topografia, a coisa era bem mais complicada. Tudo era feito na mão. Saíam trabalhos muito bem feitos. Então, um trabalho de topografia que a pessoa levava 1 mês naquela época para fazer, hoje a pessoa faz em 2 dias. E ganha. Se eu faço em 2 dias, eu faço mais trabalhos no mês, mas no final das contas, o custo diminuiu também e o lucro se manteve mais ou menos igual, não teve tanta diferença. Então a pessoa se estressava menos naquela época e ganhava a mesma coisa que ganha hoje. Mas enfim, em todas as áreas a coisa está assim, né? Cada vez tem que ser produção, 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 a pessoa fica louca, estressada e não muda tanta coisa, né? Em questão salarial, mas faz parte do desenvolvimento, não tem o que fazer. Bom, seguindo aqui. Agora vamos ao método numérico que a gente vai aplicar aqui, utilizando a interpolação. Então aqui a gente vai usar uma regra de 3 para resolver. Então vamos considerar um ponto A com cota 73,2, um ponto B com cota 86,1. Equidistância das curvas de nível 5 metros. Então a cada 5 metros de altura vai passar uma curva de nível. Então sempre a curva de nível vai passar num valor inteiro. Então se a equidistância é 5 metros, nós vamos ter a curva de 0, de 5, de 10, de 15, então a cada 5 metros.
Então, se aqui é 73,2, a próxima curva de nível vai ser 75. Depois 80, 85, 90. Aí passou do ponto, né? Então, aqui, ó, é 73,2, vai passar a curva de 75, de 80 e de 85. Nesse intervalo aqui. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão medir a distância entre os pontos na planta, não é a distância real, tá? Ou tem a distância real, depois transforma em centímetros para calcular. Então, tudo vai depender, né, das informações que vocês possuem. Aqui eu estou colocando a distância já no terreno, mas se vocês têm desenhado no papel a posição de cada ponto, você vem aqui e mede com a reta. Tá? Então, se a distância de A até B é 12,9 metros, nós vamos ter que fazer a seguinte relação. Em 12,9 metros, foi de 73,2 até 86,1. Em X metros, vai vir de 73,2 até 75, que é a primeira curva. Entenderam aqui? Aí é só montar a regra em 3. Como é que vai ficar isso aqui? Opa, faltou. Só um pouquinho que está estranho isso aqui. Não, é isso mesmo. Achei que estava faltando uma parte aqui. Seguindo ali. Então a gente vai considerar o seguinte, ó. Aqui sim, ó. Desculpa, a gente vai considerar. Eu já estou confundindo vocês, né? Alguém viu aqui o que eu falei de errado? Não? O 12,9 não é a distância, é o desnível. Eu falei distância aqui, ó. Tá? Então 12,9 é o desnível, a diferença de altura. De 73,2 até chegar a 86,1 dá 12,9. A distância é 7,5 centímetros. Então, o que vocês vão ter que fazer em relação é o seguinte: ó. Se em 7,5 centímetros, que é a distância total, o desnível total foi 12,9, subiu 12,9, em X centímetros vai subir. Aí vocês vão ter que calcular, eu prefiro colocar assim, ó. Vai subir do ponto A até a primeira curva de nível aqui, que vai ser de 75 metros. Vai subir quanto? Vai subir 75 menos a altura do ponto A, menos 73,2. Entenderam aqui? Que dá 1,8. Então vai ficar assim, ó. 7,5 centímetros vai subir 12,9 metros. Em X centímetros vai subir 1,8 metros. Vai do ponto A até a curva de 75. Aí vocês acham o valor de X. X vai dar 1,05 centímetros. Não tem como medir na régua 1,05, a redonda está 1. Tá? Ou, na verdade, aqui pode arredondar ou para 1 ou para 1,1, né? Porque no visual a gente não tem essa percepção. Então vamos arredondar para 1, fica mais fácil. Marca 1 centímetro aqui, ó. Vai ser onde vai passar a curva de nível de 75. Beleza? De forma análoga, a gente faz para as outras duas que vão passar, de 80 e de 85. Tá? Então, fazendo a regra de 3 também, a gente vai encontrar onde passa de 80 e de 85. Então, pode usar a mesma conta. Em 12, era 12, quanto? 12,9 metros de desnível, ou melhor, começa com a distância. Em 7,5 centímetros, o desnível é 12,9 metros. Em X centímetros, o desnível é de 73,2 até 80. Tá? Então tem que fazer 80 menos 73,2. Vou montar isso aqui só para vocês verem como é que fica. Quanto dá 80 menos 73,2? 6,8, né? É isso? Então, se em 7,5 centímetros
o desnível foi 12,9 metros em x centímetros, o desnível vai ser 80 menos 73,2. Isso aqui vai dar 6,8, né? Então vai ficar x igual 7,5 vezes 6,8 dividido por 12,9. O x vai ter que dar aquele 3,9 centímetros lá. Certo? Aí vem aqui, mede 3,9 centímetros e marca. Faz a mesma coisa lá no 85. O resultado final era 6,9 centímetros, vem lá e marca. Aí marca a posição que vai passar as três curvas. E isso tem que ser feito com cada lado da malha, seja regular ou irregular. Olha o tamanho do trabalho. Certo? Qual é o valor? Como? Dúvida? Pergunta? Qual é o valor que deixou 3 lá? Não, é a medida. 3,9 é a medida. Você vai medir com a régua aqui e vai marcar o ponto de cota 80. Que deu 3,9 centímetros. Isso aí. Vamos pegar uma malha regular então. Um exemplo pronto aqui já. Tá? Já tentar agora aplicar no que vocês fizeram lá. Então vamos supor que nesse quadrado, esse ponto tem a cota 2, esse aqui tem a cota 4, esse aqui cota 10, esse aqui cota 8. Estou colocando valores inteiros para ficar mais fácil aqui, dá para fazer de cabeça aqui. Vamos pegar esse lado. Se a gente quer traçar uma curva a cada metro de desnível, né? Tem que lembrar que o espaçamento entre as curvas de nível não é no plano, é em desnível. Então vai ter, ó, vamos começar com esse lado aqui, ó. Se aqui é cota 2, aqui é cota 4, a cota 3 vai estar bem no meio, certo? Mesma coisa acontece desse lado. Se aqui é cota 8, aqui é cota 10, a cota 9 vai estar bem no meio. Daí se aqui é cota 4 e aqui é 10, a gente quer que uma curva a cada 1 metro vai ter que dividir em 6 partes. Daí se divide em 6 partes iguais aqui, marca 5, 6, 7, 8, 9. Só vai funcionar dividir em partes iguais quando a cota está inteira aqui, ó. Tá? Mesma coisa aconteceu lá em cima. Aí a gente marca 3, 4, 5, 6, 7. Depois é só ligar os pontos de mesma cota, que é exatamente onde vão passar as curvas de nível. Curva de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9. Tá? Vamos evoluir um pouquinho mais. Pegando esse exemplo aqui, ó. Agora uma malha com 4 quadrados. Também considerando equidistância vertical de 1 metro entre as curvas. Aqui também as cotas estão inteiras. Aí vocês escolhem um ponto para começar. Ó. Se aqui é cota 100, aqui é 102, 101 vai estar bem no meio. Se aqui é 102, aqui é 104, 103 vai estar bem no meio. Se aqui é 98, aqui é 100, 99 está bem no meio. Se aqui é 98, aqui já é 99, vai passar a mesma curva no meio. Porque 98 vai passar nesse ponto, 99 vai passar nesse. Beleza? Mesma coisa aqui, ó, 98, 99, não vai ter ponto no meio. Então o que vai acontecer? Na área de vocês lá, como é tão plana, vão ter vários quadrados que não vai ter ponto nenhum. Então não vai dar tanto trabalho assim, para fazer os cálculos. Se aqui é 99 e aqui é 102, vai ter que dividir em 3 partes. Porque 99, 100, 101, 102. Aqui a mesma coisa, 99, 100, 101, 102. 102 para 103, não vai passar nenhuma curva. 101 vai ter o 102 aqui no meio e o 103. Então vai ficar algo assim, ó. Aqui eu marquei a posição que vai passar
cada curva de nível e coloquei a sua cota do lado. Aqui também. Então essa é a marcação que a gente faz nos quadros da malha. Exatamente onde vai passar cada curva. Feito isso, a gente vai ligar. Então, para ligar os pontos, às vezes fica mais difícil de entender como vai ser o traçado do terreno. Eu sempre dou a dica, ou começa pelo ponto de menor cota ou de maior cota. Então, se a gente vai começar com o ponto de menor cota, vamos pegar menor cota aqui, 98. Tem algum 98 para ligar nele? Não tem. Então, fica quietinho aqui. A gente sobe 1 metro, 99. 99 tem aqui, aqui e aqui. Aí a gente vai ligar os 3 pontos. Só que uma curva de nível não pode ter canto, né? Se vocês lembrarem da aula que a gente teve, acho que 2 ou 3 semanas atrás, não pode fazer 99 com 99 e com o outro 99 aqui, ó. Vocês têm que fazer isso de forma suave. Então, a curva de nível, vocês vão ter que fazer uma curvinha aqui, ó. Então, vocês podem começar a ir um pouco mais para cá, faz uma curvinha aqui e liga lá. Certo? Ela não pode ter canto reto assim, dessa forma. Então, como isso aqui ficaria, ó, tá, 99 vai passar aqui, 100, ó, 100 vai desse, liga nesse, nesse, fecha lá. 101, sai daqui, passa aqui, aqui e fecha lá. 102, sai daqui, aqui, fecha lá. 103, vem aqui, mas não tem que ligar, tem que ter o 102, mas tem aqueles dois. Então só liga os 3 lá, porque ela passaria por fora aqui. Mas como a gente não mediu nada aqui, a gente não sabe onde está passando. Então a gente não representa. Então no final das contas o resultado seria esse aqui, ó. Curva de 99, curva de 100, 101, 102, 103, pegou só aquele pedacinho. Porque como eu falei, ela está passando por fora aqui, ó. Mas como a gente não mediu nada aqui, a gente não representa, a gente corta ela aqui. E essa seria a representação dessa área aí por curvas de nível. Aí a curva mestra, lembrando, né, curva mestra é aquela que tem a cada 5 curvas, que ela é uma linha mais reforçada e ela é a linha que a gente vai numerar ou contar para indicar a cota. Então aqui a gente numerou a curva de 100 somente. Ah, posso numerar todas? Pode. Não tem nenhuma regra que fale que a gente só deva numerar a curva mestra. Pode numerar. Sozinho. Se tiver um ponto sozinho, vocês podem marcar como ponto botado. Lembra que a gente não vou desenhar aqui, né? Mas vocês, vamos supor que tem um ponto isolado ali, que é o ponto mais baixo ou o ponto mais alto. Vocês fazem um xizinho e colocam a cota do lado. Por exemplo, se fosse 102. Daí a gente sabe que esse ponto tem cota 102. Tá? Eu tinha mostrado exemplo com o ponto cotado, né, na aula anterior. No nosso primeiro, no nosso documento, a gente não tem como. Eu tenho que olhar os dados, porque ali é tão plano, se a gente quiser diminuir 1 metro, talvez só passe uma curva. Todo terreno. Se a gente reduzir para 20 centímetros, aí vamos passar mais curva. Talvez 50 centímetros, para não dar tanto trabalho para vocês. 50 centímetros já vai passar umas 3 ou 4 curvas ali. Tá? A não ser que você queira trabalhar mais, você coloca 20 lá, né? Beleza? Então, na malha retangular, a gente faz assim. Depois tem que fazer um exercício ali. Aí, se for a malha triangular, é a mesma coisa. Só que vocês vão ter que fazer daí a medida aqui, né? Da forma que a gente mostrou naquele exemplo. E marcar exatamente onde passariam as curvas nos lados do triângulo e depois é só ligar os pontos para representar as curvas. A gente não vai fazer na mão aqui
com esse tipo de imagem. Isso aqui a gente vai fazer depois no computador, tá? Algumas considerações, ou uma consideração importante aqui. Na hora de dividir em triângulos, a gente tem que tomar cuidado para que os triângulos fiquem o mais equilátero possível, ou que os lados fiquem mais próximos, né? O comprimento dos lados de cada triângulo sejam mais próximos entre si. Tá? Então, aqui nós temos a mesma situação com 6 pontos medidos e 2 formas diferentes de dividir em triângulos. Do lado esquerdo, ó, foi dividido 1, 2, 3, 4 triângulos dessa maneira aqui. Do lado direito também deu 4 triângulos, ó, só que a divisão foi diferente. Qual que é o mais correto? O da direita. Tá? Os triângulos são mais equiláteros aqui, ó. Aqui os triângulos estão muito agudos. Aí a gente tem um ponto muito longe do outro e talvez aqui no meio o relevo possa ter variado para cima ou para baixo e não vai aparecer. Beleza? Então vocês têm que procurar dividir os triângulos de forma que eles fiquem o mais equiláteros possíveis. Tá? Então a forma correta de fazer a triangulação é a da direita. Ok? Vamos ver um exemplo aqui agora. Agora a gente vai analisar e ver como dividir em triângulos. Então, aqui seria a representação do terreno. Nós já temos as medidas aqui. Aqui vai do 100 ao 180, então tem 80 metros de comprimento. Aqui vai do 100 ao 140, então tem 40 metros de largura. E os pontos em vermelho são os pontos medidos, onde nós possuímos as cotas. São os 4 cantos e mais pontos distribuídos de forma aleatória ali no meio. Aleatória não é tão aleatória assim, né? Os pontos têm que ser estrategicamente posicionados conforme a variação do relevo. Se tem um ponto que tem um morrinho, vocês vão pegar o de cima do morro. Se tem uma depressão, né, um ponto mais fundo, vocês vão pegar o ponto mais fundo também, que é para representar o relevo da forma mais fiel possível. Então, os pontos medidos são esses, suas cotas já estão representadas. Então, como que a gente vai dividir isso aqui em triângulos? Da forma que eles fiquem o mais equiláteros possível. A gente pode começar ou de um lado ou do outro, tá? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Esse canto aqui, ó. Então esse ponto vai ter que ligar com esse obrigatoriamente para formar um triângulo aqui. Agora vamos pensar nessa faixa aqui, nessa lateral. Esses 2 pontos vão ter que formar um triângulo entre eles. Agora, o triângulo vai ser formado com esse ou com aquele? Outro detalhe importante: nenhum triângulo pode ter um ponto dentro do triângulo isolado. Então, se a gente tem aqui um ponto, 2, 3, 4 pontos, não dá para formar um triângulo assim, porque ficou um ponto no meio. Então a gente tem que mudar isso aqui. De que forma? Vocês vão ter que fazer um triângulo aqui e outro aqui. Certo? Então, começando desse lado, não tem outra forma de ligar aqui se não for assim, ó, para formar o primeiro triângulo. Ah, ficou um triângulo bem agudo. Só que às vezes não tem o que fazer, a não ser que tivesse mais pontos aqui, ó, para fazer um ponto no meio aqui, para fazer outra ligação, mas não tem. Então a gente vai ter que ligar da forma que der. Só que aqui já vai dar um triângulo mais equilátero. Então a gente pode ligar ali, ó. Então a gente tem um outro triângulo aqui. Próximo
Pode ser feito ali, ó. Outro aqui, ó. Os mais fáceis primeiro. E agora? Aqui, ó. Tem que fechar aqui. Aqui, fecha lá. Aqui, ó, vai fechando. Veja o que vai acontecer aqui, ó. Esse ponto ele não está em cima da linha de divisa, mas eu teve que ligar ele para formar um triângulo. Depois vai ficar um triângulo fininho lá em cima. Ó, liga aqui, liga aqui, liga aqui, liga aqui. Aqui, ó, aquela questão da escolha, ó. Se tivéssemos ligado aqui, esses triângulos ficariam mais agudos. Então, ligando assim, eles ficaram mais equiláteros. Entenderam aqui? Então, a ideia é essa. Agora, lá em cima, dá para fazer aquele. Aí, o canto aqui vai ficar um aqui assim. Outro aqui embaixo. Outro aqui, ó. E lá em cima vai ficar um triângulo aqui, ó, entre esses três pontos. Não teve outra alternativa aqui. E um lá, ó. Então, às vezes a distribuição, ó, essa é uma distribuição que não está tão boa, mas é justamente a ideia é mostrar, né? Talvez se tivesse sido medido um ponto exatamente na metade do comprimento, a gente teria uma divisão melhor, tá? Aí, feita a triangulação, nós deveríamos agora pegar cada lado do triângulo, ó, 74,3, 75,6. Vai passar a curva de 75 em algum lugar, vai ter que fazer aquela continha para cada lado do triângulo. Estamos trabalhando, né? Para chegar no resultado final, esse aqui, ó, o traçado das curvas de nível. Então ficou a curva de 75, ó, 70, aqui está de meio metro, né? 75, 75,5, 76, 76,5, 77, 77,5, 78, 78,5, 70, pois é, aqui a 79 não foi botado, né? Mas se está botando todas as curvas, ó, 79, 79,5. E aqui ficou esse pedacinho aqui por que razão? Então, se aqui é 77, aqui é 77,5, essa aqui também é 77,5. Só que pela disposição do ponto aqui, ela se fechou dessa forma. Tá? Então, isso aqui às vezes acontece. Beleza? Professor, essa irregular vocês não vão fazer na mão aqui, tá? Diga. Então, lá de cima. Ah, aqui também. Não, mas 70, não, aqui é 76, aqui é 75. Ó. Tá vendo que a 75 é a curva mestra que está mais reforçada? Aqui também é 75. Então, se aqui é 77, 77, 76,5, 76, 75,5, só pode ser 75. Tem que seguir a sequência. 75, 74,5 aqui, ó. Esse cantinho também é 74,5. Aqui já é 74,5, 75, 75,5. Tá? Tem que seguir, ó. então está bem pequenininho lá ainda. 76. Tá subindo aqui, ó. Aqui, ó. 74,5, 75, 75,5 aqui e aqui 76. Tá? É, a interpretação, quando pega o canto assim, ela fica mais difícil. Beleza? Professor, eu queria daquele círculozinho que o senhor falou que seria. Aqui é porque esse ponto botado, deve ter um ponto por aqui, ele tem uma cota. Se aqui é 77, aqui é 77,5. Esse ponto Não, aqui não, desculpe, aqui
talvez seja 78. Parece como se fosse um morrinho. É, é um morrinho. Aqui, desculpa, aqui não, aqui pode ser a mesma, pode ser 78, tá? Porque às vezes, conforme a disposição dos pontos, isso aqui é feito por um algoritmo no computador, né? E depende do método de interpolação, isso pode ter uma cota ou outra, tá? Mas aqui eu acho que está mais para 78 mesmo, porque aqui pode ser um morrinho. Então, se aqui é 77,5, aqui pode ser que tenha um ponto que a cota seja maior que 78. Daí ele só vai fazer um círculozinho aqui. Porque aqui veio 77, 77,5, 78. 78 para cá. Certo? Beleza? Então vamos ver agora um exercício. Tá? É o primeiro considerando os pontos com cota inteira. Esse eu nem vou fazer aqui com vocês. Seria similar àquele exemplo que tinha um quadrado aqui com as cotas inteiras. Basta vocês marcarem aqui onde vai passar cada cota inteira de 1 metro e depois ligar os pontos. Vamos pular direto para o segundo exercício. Tá? Aí eu vou pedir para que vocês façam no caderno o desenho desse quadrado aqui, dessa malha com 9 pontos formando os 4 quadrados. Vamos considerar o espaçamento aqui. Ó, tem uma escala. Cada ponto está a uma distância de 20 metros no terreno. A representação na escala 1 para 500. Qual vai ser o tamanho do lado do papel? Aí você tem que calcular. Então, primeiro vocês vão calcular o tamanho do lado. É 20 metros no terreno, a escala 1 para 500. É o tamanho que vocês vão desenhar o quadrado ali no caderno. Aí vocês vão lembrar um pouquinho do cálculo de escala. E aí, como é que faz isso aqui, pessoal? Desenho sobre desenho. Vou apagar aqui. Vamos ver se ele está 2. Você falou que eles davam para mim 1 para 500. cada centímetro do papel é 80 centímetros na verdade. Sim, mas daí o 20 vai dar quanto? Eu vou desenhar a minha aqui também. São 4 centímetros. 4 centímetros? Entre cada lado. Deixa eu ver se eu consigo desenhar uma escala maior. É só dividir 20 por 500, né? Dividir 20 por 500 vai dar 4 centímetros. Vocês vão fazer o desenho com um lado de 4 centímetros.
minha aqui. Ao invés de marcar A, B, C, D, F, eu vou colocar cotas, tá? Isso vai ficar mais fácil. Vamos lá, 48,26 e 53,19 C, 50,73 C, 46,52 Aqui vai atrapalhar um pouco a visão, né? Depois eu levanto um pouco a tela. E aqui, 43,39 o lado do quadrado aqui vai ter 4 centímetros. Então aqui tem 4 centímetros. Por 4 centímetros. Tá? Vamos representar as duas dimensões. 4 centímetros. É um quadrado, né? Não é um retângulo, se não quiser, é um quadrado. Agora vocês vão fazer a interpolação do jeito que eu mostrei ali no exemplo. Então, vocês podem começar por qualquer lado aqui, ó. Começar com esse aqui, ó. Se aqui é 46,52, aqui é 48,26, qual é o desnível entre os dois pontos? Só pegar um maior menos o menor. Aí, em 4 centímetros, o desnível é esse. Em x centímetros, o desnível vai ser tanto. Para a gente encontrar as curvas com equidistância de 1 metro. Então, aqui no meio vai passar a curva de 47 e de 48. Vou passar duas aqui, ó. Mas não é dividir em 3 certinho, porque as cotas não são inteiras aqui. Vai dar uma diferencinha. Tá? Deixa eu marcar aqui os pontos aqui. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Então, entre o A e o D, vamos fazer para cada um dos lados. São quantos lados no total? 12 lados, né? Vai dar um trabalhinho aí. Então vamos fazer esse primeiro aqui, ó. O lado AD. Sugestão: sempre faça uma contagem do menor para o maior, não de A para D, então de D para A. É mais fácil aqui. Senão vai dar desnível negativo aqui, fazer o contrário. Então eu faço do menor para o maior. Então a gente vai fazer de D
até A. Então vai ser da menor para a maior costa aqui. Então, por exemplo, de D para A, da menor para a maior cota. A gente vai fazer de D para A, ó. De 46 até 48 lá. Então isso vai ficar. Então isso vai ficar assim, ó. Então, desnível de A até B, ó. Delta H de D até A. Vou fazer sempre do menor para o maior. É igual a cota de A menos cota de D, né? 48,26. Ou melhor, para não dar tanto trabalho, vamos já montar a regra de 3. Daí a gente já coloca o desnível na montagem ali. Então, o que nós vamos ter é o seguinte, ó. Desculpa, só estou pensando aqui a forma de ficar isso aqui mais simples possível com menos pontos. Vamos calcular esse desnível. Vou colocar aqui embaixo. Delta H de D até A vai ser 48,26 menos 46,52. Isso vai dar quanto? 1,74. Então isso é quanto está subindo do D até A. Beleza? Esses vão montar agora a regra de 3. Então, em 4 centímetros, que é a distância do D até A, o desnível foi de 1,74 metros. Em X centímetros, nós vamos ter que ir até a próxima curva de nível. 46 a curva de 47. Daí vocês montam dessa forma aqui, ó. 47 menos 46,52. Faz a continha. Já pode pôr direto. Estou botando aqui só para depois, quando vocês forem rever o cálculo, vocês lembrarem da onde veio aquele valor. Então, 47 menos 46,52, 0,48 metros. Beleza? Então vai ficar, ó, x igual 4 vezes 0,48 dividido por 1,74. Certo? Quanto vai dar? 1,2? 1,10 centímetros. Beleza? Então 1,1 centímetro, né? 1,1 centímetro. Aí vocês vêm aqui e marcam 1,1 centímetro e aqui onde vai passar a cota 47. A partir do D, sempre da menor para o maior
para cada lado. Aí agora a gente repete a conta para achar onde vai passar a cota de 48. É só repetir aqui e trocar 47 por 48 aqui, ó. Então vai ficar 4 centímetros está para 1,54 metros, assim como o x está para 48 menos 46,52. Se aumentou uma unidade aqui, nem precisa fazer conta, é só aumentar uma unidade aqui, vai dar 1,48. Mas vamos fazer aqui, ó. Então, isso aqui vai dar 1,48. E faz de novo regra de 3. Vamos fazer essa aqui completinha. X igual 4 vezes 1,48 dividido por 1,74. 3,4 então. Arredondando para uma casa que vocês vão medir lá com a régua, vocês não vão conseguir medir o centésimo do centímetro ali, né? 3,4. Então você tem agora aqui e mede sempre a partir do D. 3,4 para mim deu aqui, ó. Menos 3,4 aqui, ó. Aqui vai estar passando um ponto de cota 48. Beleza? Beleza. Um lado já terminamos. Faltam 11, né? Beleza? Então agora eu vou deixar vocês fazerem os outros. A gente só vai conferindo aqui as distâncias. Entenderam aí como é que é para fazer? É simples, né? Agora vocês podem pegar do A ao B, ó, que o A menor, ó, 48 até o 53. A ordem é vocês que escolhem. Do A ao B vai dar mais trabalho, porque vai passar por 49, 50, 51, 52, 53. Vai passar por ali, né? Acho que é o lado que dá a maior diferença aqui. É, os outros é um pouco menos. 53 ela vai passar quase no ponto B, porque aqui é 53,19. Certo? Então vocês vão fazendo, daqui a pouquinho a gente confere. Se vocês quiserem também fazer o integral ali, eu já estou fazendo por conta aí, fiquem à vontade, tá? Daqui a pouco eu vou lá buscar uma folha lá. Na verdade, as folhas do... Vocês querem ficar com as folhas do campo para ir fazendo, né, esses dias? Tá, eu vou trazer lá para vocês.